Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos, que nesta semana conversa sobre a filosofia e a arte no processo educacional. Quem está aqui conosco para conversar, debater e aprofundar essas questões, o professor de filosofia e músico Álvaro Ribeiro, a quem desejar dou aqui as boas-vindas. Álvaro, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, é uma alegria recebê-lo. Obrigado, Junque. Eu queria complementar a todos também que estão acompanhando o programa. Muito obrigado pelo convite e bora falar de filosofia e de arte, que é algo magnífico. E é um assunto, na verdade, um diálogo de assuntos que realmente são muito importantes para a convivência social. E falando nisso, Álvaro, eu queria muito que você fizesse uma fala introdutória aqui, no sentido de explicar a filosofia e a arte e como elas podem se relacionar. Claro. Filosofia que a gente conhece, né, aqui no Ocidente, e a gente tem a maior referência, é a filosofia grega, né? Nasce na Grécia, a gente tem mais ou menos datado o século VI a.C., lá como o primeiro filósofo, Tales de Mileto. E a filosofia veio como uma forma de tentar pensar a realidade para além da mitologia, né? E mais tarde o próprio filósofo Aristóteles vai dizer que nós temos um fenômeno chamado catarse, que acontece quando a gente se depara com teatro, que também é uma questão grega trazida para nós no Ocidente. E a catarse é aquele movimento em que você torce pelo protagonista, sofre quando ele sofre junto com ele. É você sentir como se aquilo que é a ficção fosse real e viver a realidade daquela ficção de maneira sensorial, como se aquilo fosse verdade. Você sabe que não é. Você sabe que você está ali sentado, né, na cadeira do teatro ou no banco do cinema, e você sabe que aquilo é uma ficção, mas você sofre como se fosse real. Você vivencia aquilo com ele, você sofre com ele, você torce por ele, né? E a arte, ela nos traz a possibilidade de todas as possibilidades. Um filósofo chamado Arthur Schopenhauer dizia que a arte é essa possibilidade da plenitude. E um outro filósofo, muito influenciado inclusive por Schopenhauer, o Nietzsche, dizia que a arte é a única coisa que nos salva. E nos salva do quê? Nos salva dessa falta de plenitude que nós temos enquanto humanos. A arte, ela é um espaço para que a gente possa fazer todas as coisas que pensamos, imaginamos, desejamos, vivenciamos e até aquilo que não podemos vivenciar. Então a arte, ela é um espaço onde a gente consegue, segundo esse filósofo Schopenhauer, deixar esse querer constante que a gente tem. Porque para Schopenhauer nós somos vontade constante, um querer constante. E esse querer constante, segundo esse filósofo, é o que nos coloca muitas vezes infeliz, porque a gente está sempre querendo alguma coisa. Mas a arte, ela nos dá essa condição de se sentir pleno, de se sentir completo e de, nesse espaço, ter a possibilidade de nos salvar. Álvaro, quando você fala dessas questões, eu vejo muito que existe o conceito da subjetividade humana. Como é que a arte e a filosofia, dialogando, ela pode construir essa subjetividade do sujeito? Então, veja que coisa interessante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na lógica matemática, ela é o extremo oposto da lógica da estética, por exemplo, né? Porque a matemática, ela precisa ser exata, né? 2 e 2 vai ter que ser 4, né? Mas na arte, se supondo fôssemos nós aqui interpretar um quadro, ouvir uma música e fazer uma interpretação, a sua poderia ser completamente diferente da minha e a sua está tão certa quanto a minha. Então ela traz essa característica da subjetividade, das várias possibilidades de interpretação. O filósofo David Hume dizia que gosto não se discute, né? Afinal de contas, para ele, a arte ela é tão subjetiva quanto o gosto é subjetivo. Mas outros filósofos também diziam, né, alguns idealistas, como Platão, por exemplo, que a beleza está na coisa em si. E que a gente traz isso de uma representação lá do mundo das ideias, que Platão, né, trazia na sua teoria da reminiscência. Mas a arte, ela dá essa possibilidade, para que você possa interpretar uma mesma coisa de várias maneiras diferentes. E sem essa pressão de ser algo completamente correto, exato, né?
Porque a arte, ela é essa imensidão de possibilidades. Então, eu acho que é por isso que eu me identifico tanto, porque gosto demais dessa possibilidade. Ou seja, você de alguma forma está dizendo que a filosofia e a arte, elas iluminam o caminho para encontrar o ser e o existir humano? Exatamente. A existência, eu acho que não tem um lugar melhor para ser pensado do que na filosofia. Se tem algo que é próprio da filosofia, é pensar a existência humana, né? E a arte, ela contribui demais para que a gente possa pensar a nossa própria existência. Porque a arte, ela vai para muito além do que o mero entretenimento. Não há mal algum em a arte sem entretenimento. Não tem nenhum problema com isso. Mas ela pode ser muito mais do que isso. Ela pode ser um movimento de mudança da sociedade, de pensamentos. Ela pode ser apenas o entretenimento, mas ela pode ser muito mais, né? Ela pode trazer coisas muito mais profundas, muito mais, como posso dizer para você de uma forma clara, muito mais ligadas ao entendimento do que nós somos enquanto seres humanos, né? E o que nós estamos fazendo aqui. Afinal, essas são as perguntas essenciais, né? Sim. Quem somos, de onde viemos, o que a gente vai fazer com a existência, isso, né? que aqui está. Mas eu queria muito, Álvaro, aproveitar inclusive a sua experiência profissional e queria que você dividisse com a gente aqui, quando a gente fala de filosofia e arte aplicado à sala de aula, como é que você consegue enxergar os benefícios desse diálogo? Bom, eu como professor de filosofia, e por ter uma relação muito próxima com a música, eu sempre procurei levar a arte como um instrumento para a gente pensar a filosofia em sala de aula. Então a gente pode trabalhar com música, pode trabalhar com imagem, pode trabalhar com quadro, pode trabalhar com teatro, com essas possibilidades inúmeras que a arte nos oferece para a gente pensar a filosofia também. Pensar a existência, pensar o que somos, né? Entender melhor os conceitos dos próprios autores, né? Dos filósofos que nós estudamos. E eu acho que dessa maneira também a gente une a questão cultural, né? que é imensa, e a gente consegue tornar a aula algo mais interessante. Os alunos se envolvem mais, eles se interessam mais, eles buscam mais conhecer sobre o que aquele filósofo está dizendo quando ele relaciona isso com a arte. Pode ser com o cinema, pode ser com a música, pode ser com a literatura, pode ser com a poesia. Então, essa aproximação eu acho muito válida, eu acho muito salutar, inclusive, para que a gente possa ter um ambiente mais agradável na sala de aula, mais interessante, que desperte maior curiosidade, né, nos alunos. Eu acho que a filosofia e a arte, elas caminham juntas. E como é que você vê, por exemplo, o conceito da diversidade que está presente dentro da sala de aula, dialogando com a filosofia e com a arte na construção do relacionamento social? Porque assim, imagine você que a arte, ela tem essa possibilidade de trabalhar também o socioemocional, né? Vão ter vários alunos diferentes identificando-se com obras diferentes, né? Então por isso eu procuro sempre diversificar isso, né? A gente não vai ficar preso só a um tipo de expressão artística, mas a vários tipos de expressão artística. Eu sempre faço com os meus alunos uma mostra estética. E nessa mostra estética, eles relacionam algum autor da filosofia com alguma expressão artística. Então eles se apresentam. Chegam em um determinado dia que nós marcamos lá e eles vão se apresentar. Então alguns vão dançar, outros vão pintar, outros vão desenhar, outros vão fazer uma esquete de teatro. E eles vão apresentando de que maneira eles se envolvem com isso. Outros vão tocar, né? Às vezes eles se agrupam, né? Olha, eu toco violão, o outro eu toco bateria, eu toco guitarra. E eles se unem e se apresentam. Filmam, gravam, depois postam nas suas redes. E eles se envolvem de uma maneira incrível com isso. E apresentam que pensador eles escolheram ali para se relacionar com aquela expressão artística que eles vão demonstrar naquele dia. Álvaro, e eu queria, aproveitando também, seguindo nessa linha, compreender como que no seu entendimento é constituído essa identidade do aluno com um fazer artístico. Olha, o aluno, ele está no mundo, e o mundo está rodeado de arte, né? Ele tem esse contato o tempo todo, né? E aí você vai começando a perceber que cada um tem inclinação para alguma coisa, né? Ah, eu não gosto muito do desenho, mas eu gosto muito de música. Eu não gosto muito de música, mas eu gosto muito de poesia. Eu gosto de literatura, eu gosto de escrever textos. Eu gosto de dizer um monólogo.
Então, assim, eles vão encontrando essas relações, vão construindo essas relações e a gente vai aproveitando tudo isso para tornar isso algo que faça parte do contexto educacional e pedagógico e da filosofia dentro da sala de aula. E aí você propõe que as várias formas de produção artística, elas, no fundo, de alguma forma, elas vão acabar contribuindo uma com a outra. Claro, e contribuindo para a reflexão. Sim. Porque o importante é a gente poder parar para pensar. A gente vive num mundo que tudo é tão corrido, tudo é tão rápido, tudo é tão instantâneo, que a gente perdeu um pouco da capacidade de contemplação. E eu acho que a arte traz isso para a gente, a possibilidade de contemplação, associada à filosofia, à contemplação, à reflexão, e fazendo com que a gente possa, nesses momentos, pelo menos, nas aulas de filosofia, parar para pensar. Eu acho que isso é muito válido, principalmente vivendo os dias que nós vivemos, né, com tanta velocidade. Maravilha. Bom, você está assistindo aqui o programa Diálogos, que nessa semana discute a filosofia e a arte no processo educacional. Nós vamos agora para um rápido intervalo, a gente volta na sequência, um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana discute a filosofia e a arte no processo educacional. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando essas questões, o professor de filosofia e também músico Álvaro Ribeiro. Álvaro, eu queria começar esse segundo bloco discutindo um pouco a questão da produção artística, e você no primeiro bloco finalizou falando da produção dentro do contexto educacional. Mas eu queria muito que você falasse sobre as contribuições desse processo na convivência social. Como é que você avalia isso? Olha, o processo socioemocional, ele é afetado diretamente pelo processo artístico e pela filosofia, claro. A filosofia, ela traz, entre tantas outras áreas específicas, a ética. E a ética é uma coisa que a gente pode discutir amplamente nas aulas de filosofia. A gente tem espaço dedicado exclusivamente para isso. A gente associar a arte à ética é algo perfeitamente possível, né? Aliás, era uma discussão grega, o bom é sempre belo, o belo é sempre bom, e a gente pode fazer esse debate em sala de aula, a gente pode discutir essas questões em sala de aula. E eu acho que fazer esse processo reflexivo, dar espaço para que essas coisas venham à tona, poder conversar entre os pares, entre os alunos, entre nós, professores, e alimentar esse processo, faz com que a gente possa também ampliar a qualidade da convivência social que nós temos. Nós estamos vivendo momentos de tensão, inclusive, né, nos últimos tempos, com coisas trágicas, como atentados que foram cometidos, né, em escolas aqui no nosso país, né? Sim. E eu acho que nada melhor do que um ambiente saudável, sadio, onde a gente possa debater essas questões, trazer questões do aspecto socioemocional para dentro das aulas, onde os alunos possam se sentir bem, felizes, confortáveis, né? Se sintam acolhidos. Eu acho que isso é fundamental para que a gente pense numa sociedade melhor, para que a gente pense em condições onde as pessoas aprendam a conviver melhor umas com as outras, mesmo nas suas diferenças, nas suas diversidades tantas que existem, né? Então acredito que nesse sentido, tanto a filosofia quanto a arte é um espaço maravilhoso e importantíssimo para que a gente possa ampliar essa qualidade dessa convivência entre as pessoas. Eu ia te perguntar exatamente isso. No seu entendimento, né, como que a arte e a filosofia, elas se relacionam com o conceito da pluralidade?
Especialmente se tratando de Brasil, Álvaro. Sim, porque, veja, nós vivemos num país muito plural, não é? Nós somos uma miscigenação, nós temos aqui essa herança cultural de vários povos, nós somos vários mundos dentro de um. Então, nesse sentido, a filosofia contribui muito, porque a gente pode pensar toda essa pluralidade, né? Pensar todas essas questões, e a arte também, porque ela pode dar vazão e voz para todas essas expressões, né? Dentro de todas as diversidades que existem. Então, nós temos dentro da arte uma possibilidade infinita, né? De dar voz a toda essa pluralidade. E eu acho que isso é fundamental. Queria eu que tivesse mais tempo, né, e mais presente, tanto a filosofia quanto a arte em todas as escolas. E desde cedo, viu, Junque? Imagino eu que a filosofia e a arte têm que estar presentes desde o ensino fundamental, lá no começo, para que os alunos possam ter o hábito, né, desenvolver o hábito de pensar, né, filosoficamente e viver artisticamente, que eu acho que é fundamental. Ô Álvaro, você de alguma forma está dizendo que o viver filosoficamente, o viver artisticamente é viver com mais sensibilidade? Com mais sensibilidade, com mais reflexão, contemplação, com mais criticidade, com mais capacidade de pensar a si, aos outros, né, as nossas condutas, os nossos comportamentos, né, o que queremos, o que desejamos para nós enquanto seres humanos, né, o que queremos deixar para aqueles que virão depois da gente. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que quanto mais isso estiver presente nas escolas, melhor a sociedade que nós vamos ter no futuro. Então, você está dizendo que esse é um caminho para pensar uma sociedade mais humana? Mais humana, mais justa, né, mais solidária. Eu acho que é fundamental para isso. Vou pedir então para você fazer uma análise de uma fala muito conhecida do Ferreira Goulart, né? Ele diz que a arte existe porque a vida não basta. Como é que você avalia isso, Álvaro? Imagino que o que ele quer dizer é que a realidade é muito dura, né? E a arte nos dá, né, a possibilidade de ser aquilo que é o impossível, né? Então, assim, imagino que o que ele está tentando nos alertar enquanto seres humanos é que, olha, não menosprezem o poder que a arte tem de fazermos pessoas melhores e de fazer um mundo melhor. Imagina você, Jun, que se nós vivêssemos num mundo que não tem música, que não tem dança, que não tem literatura, que não tem teatro, que não tem cinema. Eu acho que ia ser uma vida muito mais triste, muito mais cinza, muito mais sem vida. Eu acho que é isso que ele pretendia nos demonstrar quando ele nos entregou essa frase. Acho que esse é o caminho, né? Que talvez a gente, enquanto sociedade humana, precise pensar melhor. A gente evoluiu tecnologicamente absurdamente nos últimos anos, né? A gente tem hoje ferramentas incríveis, mas a gente ainda vive num mundo muito desigual, de pessoas que, num mundo com tantos recursos, ainda tem necessidades extremas, sim, às vezes de alimentação básica, né? Então, eu imagino que nós possamos pensar sobre essas coisas também, e a arte e a filosofia é um espaço, acho que fundamental para que a gente possa pensar essas questões. Uma boa sugestão, então, na sua visão, é fazer com que o conceito, né, a evolução tecnológica, que realmente avança a passos largos, seria também uma boa medida para fazer com que o fazer artístico seguisse na mesma proporção. Claro, o fazer filosófico e artístico também. Para que possamos falar mais sobre filosofia, falar mais sobre arte, discutir mais essas questões que são a dura realidade no plano tanto da filosofia quanto da arte. Acho que seria muito salutar, muito importante para a evolução da sociedade como um todo. Álvaro, eu quero aproveitar então aqui a sua arte, o seu fazer artístico, pedir para que você então compartilhe com a gente e com os nossos, com o nosso público, né, a sua arte, para que a gente possa então poder fechar esse programa com esse momento memorável. Não, maravilha, vai ser um prazer. Vou tocar uma música autoral. Que legal. Uma música que se chama Tempo para Amar. Todo mundo tem uma história de amor, todo mundo tem uma história de amor que não deu certo, né? E essa é uma dessas que não deram certo.
tá? Vamos lá. Mas é uma história bonita. Você, num desses dias, me disse que temia que tudo fosse acabar. Chorei, vendo as fotografias, analisando nossas vidas, temendo por não estar. Mas vou seguindo em frente, sem olhar para trás. Tentando compreender o que essa dor me traz. Mas tenho medo, ainda tenho medo. Eu tenho medo é desse seu olhar. Mas tenho medo, eu ainda tenho medo. Eu tenho medo é desse seu olhar. Você me apresentou sua nova vida, conversando entre amigos, noutra noite naquele bar. Disfarçou enquanto bebia mais uma dose de tequila, passando pelo meu olhar. E eu, fingindo que não via, apenas ria pra te agradar. Sabia que por trás da teoria o que você queria era apenas ficar. Mas você vai embora, tem que encontrar sua carreira, o seu lugar. Toda a nossa história e sonhos pra realizar, ficou de fora, tempo pra amar. Mas tenho medo, ainda tenho medo. Eu tenho medo é desse seu olhar. Mas tenho medo, eu ainda tenho medo. Eu tenho medo é desse seu olhar. Você, num desses dias, me disse que temia que tudo fosse acabar. Muito bem, parabéns, Álvaro. Olha, Valeu. é uma música Obrigado. que realmente traz todo uma filosofia, traz a música, traz a sensibilidade. Eu queria muito te agradecer, Álvaro, pela presença, e queria muito aproveitar esse momento e pedir para você fazer aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso, e depois vou pedir novamente para que a gente possa encerrar o programa com mais uma música. Oh, maravilha. Bom, acredito que quando a gente pensa em filosofia, pensa em arte, eu acho que a gente devia também pensar em um pouco mais de espaço para essas áreas. A gente tem uma sociedade que vive em uma velocidade tremenda. A gente tem uma reforma de ensino médio que fez propostas para uma tentativa de flexibilização, né, do ensino. E eu acho que, na verdade, algumas disciplinas importantes, como a filosofia, a sociologia, né, e a própria arte, acabaram perdendo um pouco do seu espaço. Eu acho que isso é uma perda para a sociedade. E eu acho que quanto mais, e acredito que quanto mais nós tivermos espaço para a arte, para a filosofia, para as discussões, né, que fazem referência ao que é o ser humano, eu acho que melhor sociedade teremos. Então, imagino que isso é muito importante e não deve ser negligenciado como vem sendo
né, já há algum tempo, pela nossa sociedade como um todo. Maravilha? Álvaro, muitíssimo agradecido, saúde e paz, que Deus abençoe sempre e, por favor, vamos brindar o nosso público com mais uma obra? Mais umazinha então. Essa é uma mais felizinha, o nome dessa é Eu e Você. Maravilha. Vamos terminar o programa então ao som de Álvaro Ribeiro. Oba! Você me faz viver a história que eu queria contar, simples assim por te amar. E pra ter tudo que eu queria, basta te olhar que já me sinto feliz, me sinto tão livre, me sinto tão bem. Eu quero te encontrar de novo hoje, outro dia, semana que vem. E quem puder entender o que eu tô sentindo, meu bem, vai concordar que é tão legal, é tão bonito, não é banal. Eu só queria que você se sentisse assim, tão bem comigo outra vez. Pa, pa, parará, pa, parará, pa, parará. Menina, nem te conto, meu desejo já é seu. Foi bate e pronto, e essa história quem me trouxe foi você, não fui eu. Eu te encontrei naquele dia, desde então terra tremeu. Não pude mais parar de te olhar, não pude mais tirar você da minha cabeça. Não pude mais parar de te olhar, não pude mais tirar você da minha cabeça. Eu e você, juntinhos, tudo a ver. Eu e você, eu e você, juntinhos, tudo a ver. Eu e você, eu e você, juntinhos.